Inspire-se na sabedoria de Santa Teresinha para superar as tribulações dessa pandemia. O que uma santinha nascida em 1873 pode ensinar às pessoas de 2020? A confiança absoluta em Deus para a renovação das nossas forças e o desenvolvimento das virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Nunca Santa Teresinha esteve tão atual. A santa da humildade e da entrega absoluta à graça de Deus tem muita sabedoria para acalmar os nossos corações nessa pandemia de 2020 causada pelo coronavírus, Covid-19. Se o ser humano aprender a ser mais humilde, paciente e a esperar em Deus, talvez possamos transformar esse período de tribulação em evolução espiritual e vitórias espirituais. O ser humano está nervoso, impaciente e tenso com tantas tribulações e situações desgastantes dessa pandemia. O ser humano foi obrigado a parar e não está sabendo lidar com o confinamento, com os novos desafios, com as limitações sociais e com a falta de liberdade. O ser humano está acostumado a ganhar a vida no mundo lá fora para ser visto com méritos. Mas e se nós decidíssemos abrir mão dos méritos? Esse ano está esvaziando nossos antigos valores e méritos. Ao invés de ver esse vazio causado pelo ano de 2020 como algo ruim, que tal se observássemos o lado bom de tudo isso? Para Santa Teresinha, o importante é ser pequeno, humilde e estar com as mãos vazias diante de Deus. Talvez esse não seja o pior momento de nossas vidas, mas o momento mais espiritual e importante das nossas almas, o momento do encontro mais profundo com a misericórdia e com a graça de Deus, através da nossa fé e da nossa esperança. É preciso ter humildade para ter esperança em nosso coração. Nada mais depende de nossos méritos, mas da graça de Deus. Vamos esperar com paciência pelas graças de Deus. A santa ensina ao ser humano que é a humildade de reconhecer a necessidade de Deus em nossa vida que abre as portas do recebimento das graças de Deus e não o crescimento nas virtudes e nos méritos pessoais e espirituais. Deveríamos aprender com Santa Teresinha a abrir mão da ansiedade quando percebermos que estamos diante de uma situação cuja melhoria não depende de nós. Em 2020, devemos aprender a arte de entregar a nossa vida absolutamente nas mãos de Deus e lutar contra estados de melancolia e ansiedade. Para a santa que venceu seu temperamento melancólico, a tristeza também é um estado do orgulho por ter os olhos voltados para os próprios interesses e frustrações. Nesse sentido, a ansiedade também é um estado de orgulho humano, quando denuncia a nossa falta de capacidade de deixar a situação nas mãos de Deus e de renunciar o nosso controle sobre o que está ao nosso redor. A tristeza e a ansiedade são males do nosso século, tão contaminado pelo orgulho, e podem ser curadas com a sabedoria da entrega absoluta à confiança em Deus, tão presente na vida de Santa Teresinha. A humildade não é a falta de reconhecimento do próprio valor. A própria santa admitia que era uma bela flor no jardim de Deus e que faria cair uma chuva de rosas sobre nós. Mas a sabedoria que ressoa em nossa alma quando ela deixa de se importar com o próprio mérito e passa a confiar única e exclusivamente na graça de Deus para a sua felicidade e santidade. Para Santa Teresinha, a felicidade estava em amar a Jesus e confiar absolutamente na graça de Deus. Santa Teresinha venceu problemas emocionais que atormentavam a sua alma desde a infância e foi testemunha de que a humildade e a confiança em Deus são os remédios para todos os males emocionais e espirituais.
Além do mais, aprendemos com Santa Teresinha uma verdade dolorosa e profunda, a verdade de que a raiz causadora de todos os nossos problemas emocionais e espirituais é o orgulho. Confinados em casa, muitas pessoas estão tendo mais tempo para observar os próprios defeitos e os defeitos dos outros. Isso gera bastante irritação e sentimento de humilhação e impotência, quando percebemos que muitas vezes não conseguimos mudar a nós mesmos e que é impossível mudar os outros. Muitas pessoas estão enlouquecendo com isso e vendo a autoestima abalada com o estresse da vida intensamente doméstica. Diversas pessoas estavam acostumadas a brilhar no mundo lá fora com méritos profissionais, mas se esqueceram de brilhar do lado de dentro. Por vezes, as pessoas tinham se esquecido de desenvolver as virtudes cristãs mais importantes: fé, esperança e caridade. Vejo 2020 como uma provação intensa para o ser humano desenvolver fé, esperança e caridade. Se não desenvolvermos fé, esperança e caridade nessa pandemia, jamais teremos outra oportunidade tão intensa para evoluir espiritualmente novamente. O ser humano tinha se esquecido que é por meio dessas 3 virtudes, fé, esperança e caridade, que recebemos a graça de Deus, e não por meio dos seus próprios méritos. Santa Teresinha é uma defensora intensa das virtudes teologais em detrimento dos méritos pessoais, pois é uma defensora da graça de Deus manifestada na nossa humildade. Muitos filósofos afirmam que o ano de 2020 representará o retorno da espiritualidade e do autoconhecimento. Creio que é nobre, válido e relevante o autoconhecimento. Eu sempre gostei de autoconhecimento, mesmo quando esse assunto não era uma moda mística. Acredito que é fantástico e positivamente bárbaro o ser humano conhecer a si mesmo e ter momentos de meditação, contemplação e introspecção, através de diversas ferramentas filosóficas e religiosas. Entretanto, mesmo no autoconhecimento é preciso humildade. Não serão as fórmulas mágicas dos livros de autoajuda e a recitação de mantras nas meditações que mudarão os aspectos mais difíceis de nossa personalidade, tendo em vista que somente a graça de Deus pode lapidar a joia da nossa alma. Na sabedoria da nossa necessidade da graça de Deus reside a beleza da teologia de Santa Teresinha. Nesse momento de confinamento causado pela Covid-19, se você estiver prestes a perder a esperança, lembre-se de que esse é o momento para você aumentar a fé, a esperança e o amor. Aumente ainda mais a sua esperança e assim você sentirá a paz que vem da graça de Deus. Quando você estiver diante daquele seu defeito que causa desânimo em seu coração, peça a Deus que a graça dele renove o seu interior, perdoe os seus erros e corrija o seu maior defeito. Se você não consegue lapidar um defeito, deixe o Espírito Santo lapidar o seu interior por você. Fique em silêncio e sinta as suaves inspirações do Espírito Santo. Obedeça à voz da consciência e seja guiado por Deus. Renuncie o seu orgulho. Não serão os aprendizados dos livros de autoajuda que mudarão o seu interior, mas somente a graça de Deus. Somos absolutamente dependentes da graça de Deus, razão pela qual precisamos de fé. E diante dos defeitos e dos erros das outras pessoas, é inútil tentar mudar os outros, mas você sempre pode rezar pelos outros. Peça sabedoria para você mesmo e para os outros sempre. Peça sabedoria até mesmo para os seus inimigos. Todos nós precisamos da graça de Deus e de sabedoria. Imagina que mundo lindo nós teríamos se todos nós fôssemos mais sábios? Portanto, peça sabedoria a todos. Você não pode mudar os outros, mas Deus pode melhorar as pessoas que estão ao seu redor com graças derramadas após boas orações. Esse é o momento de fazer ainda mais orações por você e para todos aqueles que estão ao seu redor.
Além de aumentar as nossas orações, esse é o momento de deixar a graça de Deus agir em nossa vida. Entregar-se a Deus absolutamente não quer dizer que vamos ficar de braços cruzados. Vamos continuar agindo naqueles setores que estão ao nosso alcance, especialmente prevenção na saúde nesse momento. Mas perderemos o medo, a revolta e a ansiedade diante do que não está ao nosso alcance quando decidimos entregar tudo nas mãos de Deus. Ao observarmos todos os grandes muros de 2020 que não podemos superar com os nossos próprios méritos, podemos simplesmente sentir mais humildade e dizer: Jesus, eu confio em vós. Texto escrito e recitado por Tatiana Casarino. Tatiana Casarino é especialista em direito constitucional, advogada, escritora e poetisa.